Olá, pecadores, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus estejam nas suas vidas. Gostaria de prestar uma homenagem às mães, que o Senhor Jesus venha abençoar suas vidas, suas famílias e principalmente as nossas mães. Mãe, você é a pessoa mais preciosa a qual Deus concedeu para as nossas vidas. Agradecemos todas as vezes o seu abraço, o seu carinho, o teu socorro, os teus conselhos, como sendo uma mulher virtuosa, a qual o Senhor deu para nós, para o seu serviço, para a sua missão. Então são as nossas mães que devem ser lembradas, não só no Dia das Mães, mas em todos os momentos, porque muitas vezes elas choram, sofrem por causa de seus filhos, que muitas vezes estão desobedientes e principalmente se estão longe de Deus. Então, querida mamãe, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus te fortaleça cada vez mais em seus caminhos. Ó, quão abençoador é ter as nossas mães ao nosso lado, sofrendo conosco. Eu tenho acompanhado muitas mães que estão visitando seus filhos na prisão. Ali, geralmente, a esposa abandona, os pais abandonam os amigos e muitas pessoas e até mesmo a sociedade. Mas a mãe está ali. Mesmo que seu filho errou, ela não está apoiando o erro do seu filho, mas ela está em busca da restauração do seu lar. Então, queridas mamães, em nome do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja nas suas vidas. Há também aquelas mães que sofrem as dores profundas por causa da perda de seus filhos. Muitas que já perderam seus filhos. Eu sinto muito pela sua dor, mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você, vindo da parte do Senhor. Esta palavra está escrita no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu no dia seguinte que ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todo se apoderou do temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O clamor de uma mãe. Aqui encontramos uma mulher viúva que tinha um único filho. E de repente ela está naquele momento, junto com aquele funeral, carregando naquele caixão o corpo de seu único filho. Pensa na dor dela, profunda, no seu clamor, na sua angústia de alma. Mas graças a Deus o Senhor Jesus se depara com aquele grande sofrimento profundo e daquela dor daquela mãe. E o Senhor Jesus, Ele vê aquela situação, uma grande multidão a seguia, e Ele vai se aproximando para verificar o que está acontecendo. Meus amados, as nossas mães sofrem. Recentemente estive presente em uma mãe que recebeu a notícia de seu filho que havia partido naquele momento. A única palavra que ela dizia era: eu quero meu filho, eu quero meu filho. E ali chorava sem parar. Seu filho era um jovem que de uma maneira acidental acabou falecendo, mas era um filho, era uma dor, era uma mãe chorando. Meus amados, aqui eu lembrei da figura desta mãe, a viúva de Naim. Se você lembrar, naquele período as mulheres tinham um desprezo muito grande, que elas sofriam,
E quando elas eram viúvas ou sozinhas, havia um desprezo maior, elas não tinham voz, não tinham direitos, e certamente o sofrimento era maior porque ela havia perdido seu único filho, talvez também a sua única fonte de renda, ou talvez, como a Bíblia diz, um jovem, Jesus chama ele jovem, e aquela mãe sofrendo naquele momento. Meus amados, aqui encontramos o Senhor Jesus, um personagem, uma pessoa, o Deus vivo, que se depara com essa situação. Ele se comove com essa situação. E esta é a mensagem para as nossas mães. Embora os seus sofrimentos, suas dores, suas perdas, o Senhor Jesus é aquele que pode consolar o seu coração. Talvez também você já perdeu sua mãe. Ela já partiu para a eternidade. Porém, fica o exemplo, fica os conselhos, fica também o legado que ela deixou para a sua vida. Nossas mães também são pecadoras, que muitas vezes erraram na vida, mas o fato é que elas se tornam uma figura a qual Deus demonstra o seu amor, a qual Deus demonstra a sua misericórdia para com as nossas mães. E esta viúva representa muitas mães de nossa nação e de nosso mundo que estão sofrendo. É a mãe porque seu filho está desobedecendo a Deus, e o temor dela é que o juízo de Deus possa cair na vida de seu filho. É a mãe que seu filho está na prisão por conta dos seus erros. É a mãe que seu filho está na bebida, nas drogas, estão sofrendo. Mas, queridas mamães, eu te encorajo. Há esperança em Jesus Cristo. Continue orando, continue perseverando, continue confiando no Senhor Jesus. Porque aqui esta mãe, ela encontrou em Jesus. Se você notar o versículo da palavra, a Bíblia diz para nós que levava um defunto, único filho de sua mãe, viúva, sozinha. Mas o Senhor Jesus demonstra a sua grande compaixão por esta mulher. A Bíblia diz para nós qual foi o real interesse de Jesus. Primeiro, compaixão. Ele demonstrou, a Bíblia diz para nós que vendo-o, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele se colocou no lugar daquela mãe que estava sofrendo. Ele apresentou-se ali e viu aquela situação. E o Senhor Jesus é Deus. Ele conhece os interesses de nosso coração. Ele tinha uma multidão ao seu redor, mas de repente ele se direciona a esta mulher. Por quê? Uma mãe, um sofrimento, uma dor. E a Bíblia diz que ele veio para sarar os quebrantados de coração. Ele veio para consolar os que estão aflitos. Ele veio para trazer esperança para os que estão sem esperança. Ele veio para trazer luz para aqueles que estão na escuridão. E ele veio para trazer vida para aqueles que estão mortos, como esse menino estava morto. Ali naquele caixão, Jesus disse: pare agora. Tocou ali no caixão, a Bíblia diz, e parou todo aquele enterro. Para você ter uma ideia, naquele período era proibido chegar próximo ao morto, até mesmo tocar no morto, porque era declarado como imundo, e até mesmo interferir em um processo de funeral não era algo assim tão simples. Mas o Senhor Jesus não olhou para essas circunstâncias. Ele se importou com a vida, ele se importou com o sofrimento daquela mãe que clamava a misericórdia, e o choro dela, Jesus chega diante dela e diz: não chores, mulher, porque talvez o teu choro é de desesperança, o choro amargo da dor, o choro profundo daquela escuridão, aquilo que dói na alma. Mas Jesus disse: não chores, mulher, porque chegou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não chores, porque chegou a esperança, mulher. Não chores, porque chegou a solução de Deus. Não chores, mulher, porque chegou a graça de Deus para a tua vida. Não chores, minha mãe, porque o teu filho será salvo. Teus filhos será ressuscitado. Não chores. Foi uma palavra de esperança, foi uma palavra de alívio, foi uma palavra de conforto para aquela mãe aflita. Por isso, meus amados, Jesus demonstrou compaixão.
Oh, como nós precisamos aprender do Senhor Jesus, de nossas mães que são compassivas. Muitas vezes oferece o perdão para nós, seus filhos. Oferece mais uma oportunidade para que possamos recomeçar na vida. Então dê valor à sua mãe. Talvez você está seguindo os seus próprios caminhos, mas busque os caminhos do Senhor e aprenda com o testemunho desta mãe. Compaixão é o que precisamos, meus amados. Nos colocar diante daquela situação e pensar, e se fosse eu? Como eu disse para você, presenciei aquela mãe sofrendo e o seu choro demorou por muito tempo. Pude ver e sentir um pouquinho da dor daquela mãe que perdeu seu filho. Mas a palavra de Jesus, Deus deu a bênção para dizer para ela: não chores, confie no Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus, a senhora ainda não é salva, e Ele te dará esperança e vida eterna. Muitas vezes não vamos mudar as circunstâncias, mas vamos mudar as atitudes do nosso coração. Dali o nosso texto que Jesus viu o sofrimento dela e tomou uma atitude. Ele vendo a sua compaixão pelas almas perdidas, a sua compaixão pelo sofrimento humano. Por isso o Senhor Jesus não estava interessado na posição social dessa mulher, se ela tinha algo a oferecer a Ele. Não, Ele queria socorrê-la, resgatá-la de sua dor. E chegando se tocou ali e disse: pare tudo agora. Jovem, eu te digo, levanta-te. Amém, glória a Deus. Aqui nós encontramos não somente a compaixão, mas a aproximação de Jesus. A Bíblia diz que ele chegando-se, ele aproximou-se daquela dor, ele aproximou-se daquela mãe, ele aproximou-se daquela situação. Muitas vezes nós enxergamos o sofrimento humano e queremos nos afastar. Que tamanha aquela dor que nós não queremos sentir ou até mesmo nos aproximar. Mas Jesus é diferente. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de toda consolação. E Ele diz para aquela mulher: não chores. E diz para aquele morto: levanta-te. Ele disse só uma palavra: levanta-te. E aquele jovem, a Bíblia diz para nós que levantou-se, tornou a vida e começou a falar novamente. Será que realmente estamos sentindo a dor de nossas mães, o exemplo de nossas mães? Muitas de nossas mães são como Sara, mulher de Abraão, mulher de fé. Muitas de nossas mães são como Ana, é uma mulher piedosa, uma mulher que foi de oração, de clamor. Muitas de nossas mães são como Noemi, uma mulher serva de Deus que enfrentou grandes dificuldades para superar. Ela conduziu Ruth até o casamento com Boaz. Muitas de nossas mães são como Maria, mãe de Jesus, de bom caráter, uma vida pura, uma vida santa. Mas muitas de nossas mães são como a viúva de Naim, que estão no sofrimento, estão em meio à grande dor. E por isso o Senhor Jesus aproximou-se para trazer a solução, a vida, a ressurreição e a vida, a esperança para aquele coração despedaçado. O Senhor Jesus não só enxugou as lágrimas daquela mulher diante de seu sofrimento, mas Ele mostrou para nós que essa mãe, ela clamou, ela suplicou e Deus atendeu o seu pedido de oração. Por isso, as nossas mães eu encorajo para que você continue perseverando, perseverar em oração. Sede pacientes na tribulação, porque o Senhor certamente escuta o nosso clamor e Ele está pronto a fazer a sua perfeita vontade. O Senhor Jesus enxuga as lágrimas dessa mulher e assim eu oro para que o Senhor Jesus enxugue as suas lágrimas. O Senhor Jesus console e conforte seu coração e te diz: não chores, mulher, porque há esperança na pessoa do Senhor Jesus. Não chores, porque o teu filho agora vive. Então o Senhor Jesus não somente demonstrou a compaixão, a aproximação diante daquela situação, mas também Ele fez um milagre e apresentou a restauração. Note o versículo que diz, versículo 15: e entregou a sua mãe. E o que fora defunto, que estava morto, assentou-se e começou a falar. Talvez a primeira palavra daquele jovem, a Bíblia não diz, talvez foi: mamãe, eu te amo, porque o Salvador Jesus me trouxe a vida. Mãe, obrigado.
Mãe, eu te agradeço por ter sido perseverante, fiel a Deus, sofredora, mas também uma mulher de superação. Não sabemos quais foram as palavras daquele filho, mas talvez foram palavras de alegria, de gratidão, de honra. Mãe, agora eu quero obedecer a senhora. Então Jesus, ele parou tudo para atender o clamor daquela mulher, para demonstrar sua graça e compaixão, para demonstrar o seu socorro bem presente na angústia, para demonstrar para as nossas mães que elas são valiosas, valorosas, e que elas não sejam como outras mulheres da Bíblia que foram mulheres terríveis, como Jezabel, que assim as nossas mães não sejam como Jezabel. Dentre outras também, a mulher de Ló, que nossas mães não sejam como a mulher de Ló, mas que elas sejam como a viúva de Naim, que elas sejam mulheres fiéis, que amam a Deus, que temem a Deus de todo o coração. Restauração foi a promessa de Jesus, foi a palavra de Jesus para aquela mãe que precisava ser restaurada por Deus. Entregou a sua mãe. Literalmente, ele entregou esse menino vivo e esse menino começou a falar. Jesus ressuscitou esse jovem por amor à sua mãe, por amor a esta mulher que sofria. Essa mulher que saiu de um sofrimento profundo e agora ela vê a luz no fundo do túnel, ela vê Jesus, ela encontra-se com Jesus. Aquela multidão ficou pasma e disse: um profeta se levantou diante de nós. E uma palavra: Deus visitou o seu povo. Meus amados, que possamos permitir que Deus visite o nosso povo, visite os nossos lares. Esse mês geralmente é comemorado o mês da família, então as nossas mães representam uma mulher de Deus, mas os pais, os filhos, todos nós temos responsabilidades no lar. E meu encorajamento, que os nossos lares encontrem o perdão, encontre a vida com Deus, que possamos dizer como essa multidão disse: Deus visitou o seu povo, Deus visitou os nossos lares. O que nós precisamos, meus amados, é da presença de Deus em nossos lares. O que as nossas mães precisam é da graça de Deus para continuar no testemunho do verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que estas palavras possam consolar seu coração, que essas palavras possam homenagear, mas também honrar as nossas mães, que tanto têm trabalhado para a glória do nosso Deus. Quando Deus vê a nossa fé, quando Deus vê a nossa atitude, a nossa rendição, quando Deus vê o nosso coração sincero, buscando-o de todo o coração, certamente os nossos lares serão restaurados pela palavra do nosso Deus. Que as nossas mães recebam não só as homenagens, mas recebam também a obediência, recebam o carinho da parte de nossos filhos, de seus filhos. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a minha mãe, uma mulher piedosa, mulher sofredora, que criou seus 6 filhos, ficou viúva muito nova, mas que criou seus 6 filhos com o intuito de buscar ao Senhor. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio de ser o primeiro da família a entregar a vida ao Senhor Jesus, mesmo ainda jovem. Minha mãe viúva, pouco tempo após a morte de meu pai, mas graças a Deus, Deus me tirou da escuridão. Eu pude, com a misericórdia de Deus, levar o Evangelho para a minha família. E eu até hoje lembro aquele momento que minha mãe entregou sua vida ao Senhor Jesus. E ali ela se tornou cada vez mais uma mulher piedosa, que ama a Deus. Então, mãe, que Deus te abençoe. Agradeço muito a sua vida, todo o carinho, toda a preocupação, todas as orações, mesmo que nas madrugadas, orando, mesmo que muitas vezes chorando, mas Deus tem atendido as suas orações. Queria agradecer também a minha esposa, que é mãe, uma mãe dedicada, uma mãe piedosa, uma mulher que teme ao Senhor. Não é uma mulher perfeita, as nossas mães não são perfeitas, mas Deus tem abençoado a minha vida com estas mulheres
que verdadeiramente tem buscado a Deus de todo o coração. Então, minha esposa, Aline, que Deus te abençoe, que o Senhor continue abençoando a nossa família para a glória de Deus e que a nossa missão de levar o Evangelho continue sendo uma bênção para a glória de Deus. Então, obrigado, cada um de vocês e todas as mães aqui também do nosso canal que tem nos acompanhado, cada uma delas, muitas são irmãs que são viúvas, mulheres também batalhadoras, mulheres que acordam cedo para sustentar suas famílias, também mulheres que são fiéis aos seus maridos, fiéis aos seus filhos. Então, cada uma de vocês, minhas irmãs em Cristo, todas as mães que assistiram essa mensagem, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que principalmente, se você ainda não tem Cristo como Salvador, faça como essa mulher, a viúva de Naim, que confiou em Cristo como seu Salvador e Senhor. E para você que é mãe, que é uma serva de Jesus, uma crente em Jesus, eu te encorajo a continuar crescendo no conhecimento de Deus, a criar seus filhos no caminho do Senhor, ser uma mãe piedosa, uma mãe que ama a Deus, não como as mulheres deste mundo, que o mundo, a visão do mundo tem sido distorcida com relação à figura da mulher. Mas Deus criou a mulher como a obra-prima da criação. E por isso, todas elas têm o seu valor e principalmente a graça do nosso Deus esteja na vida de nossas mães. Então, que Deus abençoe cada uma de nossas mães do nosso canal, todas as que vão participar também desta palavra e que o Senhor Jesus possa ser a pessoa principal na sua vida e que a glória de Deus se manifeste cada vez mais. Vou estar orando pelas nossas mães e agradecendo por esse momento tão precioso. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu separei este momento para prestar uma homenagem às nossas mães, mulheres fiéis, servas do Senhor, mulheres também que são pecadoras, imperfeitas, têm suas falhas, mas eu oro agradecendo ao Senhor por cada uma delas, que, ó Deus, a qual o Senhor tem nos dado a bênção de conhecer. Cada mãe que tem chegado até nós também buscando ajuda e socorro pelos seus filhos. Guarde nossas mães do perigo, ó Deus, das depressões e tantos outros sentimentos que têm afetado os nossos dias. Pai, agradecemos também pelo caráter de Jesus Cristo, que vem nos ensinar a compaixão, o amor para com o sofrimento humano, o socorro. Então, que o Senhor venha socorrer nossas mães que sofrem, a mãe que tem seu filho preso. Eu peço que o Senhor venha confortar, salvar suas vidas. As mães também que hoje estão em um presídio, eu oro para que o Senhor venha salvar suas vidas, restaurar suas famílias. As mães que têm seus filhos enfermos, estão enfrentando enfermidades, eu oro, meu Pai, que é o Senhor que perdoa os nossos pecados e que sara as nossas enfermidades. As mães que estão em seus lares e têm seus filhos pequenos, jovens ou até mesmo já grandes. Ó Pai, que essas famílias reconheçam ao Senhor como Salvador, reconheçam o Teu senhorio, para a glória e para a honra do Seu santo nome. Abençoa as nossas famílias, abençoe as nossas mães, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço cada um de vocês que tem acompanhado o nosso canal, cada um de vocês que já se inscreveram, sejam muito bem-vindos. O nosso ministério é levar a esperança, o encorajamento, a salvação e a edificação com a palavra de Deus. Então, agradeço todo o seu apoio. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, vai ser muito bom para o apoio e também o acompanhamento. Deixe a sua mensagem, deixe seu agradecimento também e que o Senhor Jesus venha abençoar você e sua família. Um feliz Dia das Mães a todas as mães e que a graça do Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.